Olá, formando! Vamos à atividade prática 21, montagem de iluminação automática. Agora já vamos ficar fera na montagem. Vamos reconhecer os componentes desse circuito e montar a iluminação automática. Iluminação automática é aquela que, quando escurece, ela acende uma lâmpada. Tá? Aqui no caso eu não vou utilizar a lâmpada, vou utilizar um LED. Tá? Mas poderia ser uma lâmpada. Não há problema nenhum. Vamos analisar o circuito. Olha bem, esse circuito ele é parecido com o circuito que a gente montou da iluminação, que a gente controlava a iluminação. A ideia é a mesma. Coletor ligado os LEDs aqui no coletor, a resistência aqui até houve uma inversão, não tem problema nenhum. Tá? É um circuito em série, tanto faz, eu posso colocar qualquer posição, não vai alterar nada. Coletor ligado ao positivo, é um transistor NPN, coletor ligado ao positivo e o emissor ligado ao terra. Então, eu tenho aqui no coletor e emissor um circuito fechado. Quando esse transistor conduzir, os elétrons da fonte passam pelo emissor, sobem pelo coletor, passa pelo R1, acende os LEDs e volta ao positivo. Então, eu tenho uma malha aqui que é de coletor e emissor. Esse brilho dos LEDs vai depender da corrente que passa aqui, que é a corrente de emissor para coletor. Isso é o funcionamento do transistor. Só que essa corrente é controlada pela tensão da base. Então, quem que controla essa tensão da base? Quem controla essa tensão da base são esses dois componentes aqui, ó. O trim-pot com LDR. Tá? O LDR é uma resistência dependente da luz, ou seja, à medida que incide luz, ele muda a resistência. Só que quando incide luz, ele diminui a resistência. Tá? E quando a luz deixa de incidir, aumenta a resistência. É isso que a gente vai utilizar. Observa que a tensão de base, ela vem aqui do positivo, passa pelo trim-pot e sai aqui entre o trim-pot e o LDR, através de R4. Então, R4 vai alimentar a tensão de base que vem desse ponto aqui. Essa resistência é uma resistência fixa, não vai alterar nada. Tá? Ela apenas faz um divisor de tensão aqui. A tensão da base ela vai estar diretamente proporcional ao LDR. O que acontecer com o LDR vai acontecer com a tensão da base. Ou seja, se tiver muita luz no LDR, o LDR conduz, a resistência cai muito, né? Então a resistência cai jogando a base por terra. Então aqui ela é inverso. Quando muita luz, a resistência do LDR muito baixa, o transistor para. Então, muita luz, LED apagado. Quando escurece, a resistência aumenta, jogando uma tensão positiva na base. Então, à medida que vai escurecendo o LDR, o brilho vai aumentando. Tá? É inversamente proporcional. Lembra também que coletor comum, né, emissor comum, ele inverte, né? É inversamente proporcional também. Tá? Está positivo, o coletor fica negativo. Mas vamos aqui ao circuito. Para que serve esse trim-pot? O trim-pot ele é apenas uma sensibilidade, é um controle de sensibilidade. Né? É para saber o ponto em que o transistor vai começar a conduzir. Então ele pode acender e começar a acender os LEDs assim que houver uma pequena variação de luz. Tá? Não precisou nem escurecer muito, ele já começa a diminuir. Como ele pode segurar um pouquinho mais e começar a apagar ou acender o LED com uma luz mais escura. Tá? Então vamos supor assim, logo que começou a variar a intensidade lá no LDR, já quero que comece a mudar o brilho do LED. O LED começa a acender. Ou eu quero que escureça bem, para depois o LED acender. É isso que tem também o ajuste naqueles sensores de luminosidade automática. Né? A gente pode fazer uma regulagem da sensibilidade do LDR. Então eu quero que acenda a luz de um pátio, mas só quando tiver bem escuro. Eu não quero que acenda logo que já começa aquele crepúsculo. Não, eu quero que seja bem escuro. Ou não, assim que começar o crepúsculo, começou a escurecer,
eu quero que ligue a lâmpada. Claro que num circuito de lâmpada, de corrente alternada, a gente substitui o LED por um relé, por exemplo. Tá? Na verdade, nem é feito com esse transistor, mas eu poderia substituir aqui, fazer um cálculo e colocar um relé. O relé ligar uma lâmpada. Tá? Não é nem feito... Poderia fazer assim, poderia fazer com outros componentes também. Tá? É só uma ideia. Então, essa é a análise desse circuito. Bom, resistor R1 de 47 ohms, amarelo, púrpura e preto. R4 é vermelho, púrpura e vermelho, 2400, 2K7. Temos aqui um resistor de 1 mega, R10, castanho, preto e verde. O trimpote que a gente já usou, 1 mega. O LDR varia, tem vários modelos, tipos. Tá? O formando pode adquirir de diversos modelos, não há problema nenhum. Esse aqui tem uns que tem esse encapsulamento, tem outros que não tem. Aqui nós temos o LED, já vimos no slide anterior lá. O transistor coletor base emissor é um NPN BC547 ou equivalente. Tá? Qual a nossa lista de componentes? Aqui apresento a lista para vocês, para separar aí para a gente fazer a montagem. Bom, vou iniciar com o transistor, olhando chanfrado para frente, coletor base emissor. Ligo a minha fonte de alimentação, barramento positivo em cima, negativo embaixo, tanto faz. Vocês podem escolher do jeito que vocês quiserem. Coloco aqui o primeiro LED, coloco o segundo LED em série. Tá? Ó. Ligo o emissor ao terra, aqui eu estou fazendo uma outra sequência. O emissor vai ligado diretamente ao negativo, ao terra. Aqui eu já estou ligando o meu R de 470 no coletor do transistor. Tá? Coletor ao R, vou fazendo o circuito de coletor. Da resistência para o catodo do LED, amarelo, catodo do amarelo no catodo do vermelho e anodo do vermelho. Anodo do vermelho direto ao positivo da fonte. Então termino aqui o circuito de coletor. Vamos à base, coloco o trimpote, os dois extremos e o ponto médio para lá. O LDR eu ligo de um extremo para o terra direto. Já faço a ligação do extremo direto para o terra. No outro extremo, a resistência de 1 mega, que vai ser ligada no ponto médio. Observa aí que a resistência de 1 mega é ligada de um extremo ao ponto médio. Então eu fiz a ligação aqui com o fio. Esse ponto de junção aqui vai ligado ao positivo. Tá? Não esqueçam que vai fazer a ligação ao positivo, porque tem um extremo que é ligado ao positivo direto. Ligo aqui a outra resistência, tá? Que vai sair aqui do encontro do LDR, aquela resistência que vai para a base. Ó. E daqui eu faço a ligação para a base. Revisando, está aqui o meu circuito. Façam a revisão, positivo, positivo, né? Emissor ligado direto, a base vem aqui, tá? E liga na resistência, que está aqui ligado entre os dois extremos, o ponto médio aqui ligado com a outra resistência, que vai ligado ao positivo. Coletor passa pela resistência de 47 ohms, vem aqui para o catodo do LED amarelo, que vai para o catodo do LED vermelho, o anodo do LED vermelho é o positivo, está feita a montagem. Aqui mais uma vez, vocês revisem aí para ver se está tudo certinho. E na hora da montagem vocês podem ir dando pausa, né, no vídeo, vai montando, vai acompanhando aos pouquinhos, tá? Vamos agora então fazer a ligação da fonte para fazer o nosso teste. Aproximei o dedo, começou a acender o brilho. Aumento e diminuo. À medida que o meu dedo aproxima, escurece o LDR, os LEDs começam a acender. Quanto mais escuro, maior o brilho. Quanto mais claro, chegou um ponto que eles apagam. Aqui eu coloquei uma caixinha, fica mais fácil de observar. O brilho claro, o LED apaga.
brilho escuro, o LED acende. Peço então que, após a montagem, publique as fotos, tire algumas fotos, publica, faz seu comentário no fórum de dúvidas, que fica para todos observarem os formandos novos. Dúvidas, mande pelo suporte pedagógico, que aí é só com o formador. Bons estudos e até a próxima.